Alô galera, meu nome é Joãozinho Souza e hoje estou tendo esta honra de bater um papo com o grande irmão Bruno Fonseca, bater alto nível, um irmão de longas datas, de muito tempo. Né? Estou aqui na escola dele, uma escola fantástica que veio somar muito para Garanhuns e região. Né? Porque eu decidi fazer esse projeto e começar logo com esse grande irmão e grande batera? Porque a galera vê muito a questão do resultado e esquece a trajetória, bicho. Se a gente não entender a trajetória, o resultado a gente nunca vai entender e nunca vai chegar naquele resultado se a gente não seguir os passos dos mestres, né? O processo, né? Exatamente. Bruno, fala um pouquinho da sua história, como a música entrou na sua vida. Então, antes de tudo, obrigado, Joãozinho, pelo convite. É uma honra também. Joãozinho é um amigo de muitos anos, um grande músico também, né? A gente tem muita história, nós passamos muita coisa junto, né, bicho? Não, a minha história começou, eu sempre amei música. Desde criança eu ouvia as músicas e cantarolava, né? E sempre a música me chamou a atenção. E desde criança eu notava que a música tinha algumas mudanças. O refrão mudava, a entrada mudava, então isso aí me chamou a atenção. Meu irmão, Fábio, começou a tocar de contrabaixo há muitos anos atrás, 96, 97. E aí, um dia ele comentou: Ô Bruno, tem umas revistas de bateria na banca. Aí eu fui na banca de revista e comprei uma revista, até que eu fiz um vídeo um dia desse com o Danny Chambers na capa. Em setembro de 97. Vai. Setembro de 97. E aí eu comecei a ler a revista e eu disse: não tem mais nada na vida que eu queira fazer a não ser isso. E aí nessa época, uma coisa que eu falo também no meu canal, né? Na época não tinha professor. Tá vendo, galera? Não tinha professor, não tinha método. Informação era difícil. Não tinha livro, né? E assim, você, Aldeci, Marquinhos, nós começamos descobrindo as coisas. Eu lembro que, por exemplo, quando alguém conseguiu uma fita VHS, o pessoal ligava telefone de casa, discado, aquele telefone de disco, viu? Que eu tinha os pulsos. Internet era um bicho. Aí ligava: eita, Bruno, eu consegui o VHS, metade de uma videoaula de Victor Uten. É verdade. Aí ia eu e meu irmão na casa de Joãozinho, a gente ia a pé. Que é longe. Que era longe, né? A gente ia a pé para copiar, né? Então, o início foi assim. Era fita cassete, que um lado a gente copiava Cassiopeia. Exatamente. Meio tom abaixo, né? E do outro lado era misturado, Spiral Jar, era um monte de coisa que depois de muitos anos descobriram que era a banda. Você sabia o som, mas não sabia que era a banda. Né? Então, o início foi assim, era lendo, eu chegava na escola, almoçava, ia ler revista, ler. Aprendi a ler partitura praticamente sozinho. Totalmente autodidata. Exatamente. No início não tinha bateria, tocava no ar, ouvia a música e ficava tocando no ar. Ficava vendo aí, galera, é o que eu falo, trajetória. Aí depois, eu lembro como fosse hoje, eu comprei um par de baqueta, há muito, na eletrônica Reginaldo, né? Comprei um par de baqueta e eu ficava estudando no travesseiro, porque não tinha borracha de estudo. Ninguém sabia. Isso aqui, ó. Isso aqui ninguém sabia nem que existia isso daqui, entendeu? Na região acho que nem tinha, talvez só em Recife para lá, entendeu? Então eu estudava os exercícios no travesseiro, porque nem sabia que tinha borracha de estudo. Aí eu lembro que eu vi uma videoaula de Vera Figueiredo, ensinando a tocar. E aí eu vi a videoaula, desci a pé para a igreja, para ficar meia hora lá, para lembrar do ritmo que eu tinha visto na videoaula no dia anterior, viu? Bronca. Então, o início era assim. Eu lembro uma vez que eu comprei uma vassourinha, eu tocava vassourinha na mesa da sala. Tá vendo? Eu tocava vassourinha na mesa da sala, porque eu não tinha bateria.
Então, o início foi assim. Aí depois, muitos anos, enchendo o saco do meu pai, precisa de bateria, precisa de bateria, precisa de bateria. Aí foi que comprou uma bateria, né? Mas veja bem, comprou a bateria, só que a bateria é um instrumento acústico, né? Muito forte, muito né? alto, Muito alto. E aí, no início, eu lembro como se fosse hoje, eu tava tocando, minha mãe disse, ó, Bruno, eu dobrei a esquina e eu vi tu tocando. No volume. Aí eu disse, não, tem que abafar, não pode, né? Sabe o que é que eu fazia? Quem aqui sabe esse negócio de tratamento acústico? Isso é um luxo hoje, mano. Isso é um luxo, mano. Eu enchia a bateria de lençol. Eu lembro. Eu lembro. Cada tambor era um lençol. Eu cortei uma cortina velha, botei em cima, botei o aro. Ó, tinha a pele aqui, o lençol ficava dessa altura. Em tudo. Rebote era zero. Eu nem sabia o que era rebote. Eu passei muitos anos estudando assim, sem rebote nenhum. Rapaz, e o engraçado é que hoje a galera tem tudo, professor, né, internet, tudo, recurso, e muitos ainda querem queimar etapa. Né? Não querem estudar sério, né? Sim, a gente sofreu muito nessa época, mas também quando a gente conseguia um vídeo, a gente tentava dissecar ao máximo aquilo ali, né? Puxar todas as informações. Hoje o cara com um clique vê quem quer. Né? Aí não tem aquele negócio, não, vou estudar fulano, né? Muito legal, bicho. Eu lembro que eu nem sei como eu consegui um disco do Celso Pixinga, Voo Livre. Eita, discão. João, eu passei 6 meses ouvindo todas as tardes esse disco. Mestre Pixinga. Então, abraço, mestre. Abraço, mestre. Então, era isso que a gente fazia, né, João? A gente conseguiu um material, um CD que veio depois, viu? Depois. O CD veio depois, mas a gente conseguiu a fita cassete. Eu lembro que a gente ouvia. A gente sabia o solo, não era do contrabaixo, não, era de todo mundo. Eu sabia o solo de guitarra decorado. Eu sabia o solo de piano decorado, eu sabia, de tanto ouvir. Aí, então, isso é uma coisa que a gente... É um benefício, porque a gente absorvia muitas coisas, né? A gente absorvia muitas coisas. E a gente passa a ouvir diferente a música, né? A gente consegue entender parte de cada um. Porque outra coisa importante é quando a gente tem esse trabalho, a gente tem que tocar para a música. Sim. Né? E a gente entendendo a parte de cada músico, não tem como não fluir, né? Exato, é muito legal. Né? E conta um pouquinho da sua trajetória em São Paulo, que depois o Bruno passou um tempão em São Paulo. Exatamente. Conta aí. Então, depois de muitos anos aqui em Gariúns, já tinha festivais, nossa, muita coisa. Eu já trabalhando profissionalmente com a música, eu decidi alçar voos um pouquinho mais altos e fui para São Paulo, né? Com a ajuda de João também, do Pixinga, dando uma força para mim. Então foi um momento que eu passei quase 5 anos lá de muito aprendizado, onde eu tive a oportunidade de... Poxa, agora um paralelo, então a carreira toda decolou muito, foi 5 anos e... 5 anos. Tá vendo, galera? Estude. Porque eu sempre falo uma coisa, Bruno. Às vezes o povo diz, não, eu não tenho oportunidade. Eu acho mentira. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora tem vezes que a gente não está preparado. Aí vai, acha que está preparado, se queima e para essa oportunidade voltar de novo, aí, olha, leva tempo. Olha, 5 anos só, deixa ele contar. Então, eu comecei, eu cheguei lá dia 21 de março de 2014. Em abril eu fui tocar no Festival de Contrabaixo, na escola que você dava aula, na World Music. Juliana. Então, naquele evento que eu toquei... Com todo mundo, né? Tiago, Ronaldo Lobo. Então, em um mês que eu tava lá, Pixinga me chamou para tocar com ele e o Ronaldo Lobo também me chamou para tocar com ele. Agora é o seguinte, veja como é que é. Se você fica parado, o que é que acontece? Nada. Se você não dá um passo, o que é que acontece? Fica só esperando, né? Só esperando, nada. Tem aquilo que o Chico Sainz, né? Um passo à frente você não está mais no mesmo lugar. Exatamente. Então, eu comecei a tocar com o Pixinga. Veja, eu cheguei dia 21 de março. Em abril eu comecei a tocar com o Pixinga, com o Ronaldo Lobo. Em maio eu fechei um patrocínio com a Nagano Drums, que eu tenho até hoje. Em setembro eu fechei com a Power Click, com os pratos Oreo e com as baquetas Alba na Expo Music. Então assim, agora imagine você ficar parado, né?
E aí, no outro ano, eu comecei a trabalhar por dentro do marketing da Nagano. Tá vendo aí, bicho? Meu irmão. Na empresa que mais vende bateria no Brasil, eu estava cuidando do marketing, redes sociais, workshop, live e tudo mais, né? No outro ano, 2016, eu fui para a NAMM Show, a maior feira de música do mundo, que é em Los Angeles, na Califórnia, né? E assim, ir participando de congressos e feiras, fiz uma turnê de workshops pelo sul do país, no interior de São Paulo, no Nordeste. Então, assim, quanta coisa passou, né? Chegou ao ponto lá na Tajima que eu estava cuidando da parte de tecnologia da empresa. Agora, assim, volta tudo isso. Agora, veja, para chegar lá, tiveram vários anos aqui. Exatamente. Estudando, fazendo evento, né? Trabalhei em loja. Trabalho braçal mesmo, para chegar. Exato. É aquele cara, né? Plantou, vai colher. Né? E saber o que a gente planta, né? Exatamente. Saber o que a gente planta, a gente sabe o que vai colher. Exatamente. Isso aí. É aquele negócio. Não tem como você, por exemplo, querer passar em matemática se só estuda português. Exatamente. Não tem como. Não tem bom para isso, entendeu? Então, assim, veja quanta coisa aconteceu. Em 2008, eu fui novamente para a NAMM Show, vi vários heróis musicais, não é? Agora, veja quanta coisa aconteceu. Lá, eu toquei participação com Mozart Mello, com vários músicos extraordinários, né? Então, veja quanta coisa aconteceu. Eu me tornei amigo de grandes músicos, né? Então, hoje, Cuca Teixeira, Albini Fantozzi, Fininho e tantos outros bateras, Maurício Leite, ficaram amigos de eu ir na casa deles, né? Então, a mesma coisa com o Joãozinho também, com o Pixinga. Nossa, eu almocei na casa do Pixinga, Ronaldo Lobo e tudo mais. Então, veja, outra coisa também, muita gente fala, né, Joãozinho? Mas tem preconceito, quem é de fora. O preconceito está dentro de você. Exatamente. Se você for competente, bicho, exatamente, não tem isso. Em todos esses locais eu trabalhei e nunca sofri nada. Nunca, ao contrário, o pessoal sempre reconheceu a dedicação da gente. Exatamente. Sempre reconheceu o valor da gente, né? E outra coisa também, né, Joãozinho? Por exemplo, lá na Nagano, para eu trabalhar, não tinha porta. Eu fui atrás e abri a janela. Exatamente. Eu disse, Maurício, eu posso fazer esse trabalho. Eu já fazia em Garanhuns, veja a trajetória. Então, tudo é um treinamento para coisas maiores. Exatamente. Então, eu disse, Maurício, eu já fiz esse trabalho em Garanhuns, eu posso fazer também. Eu entrei pequenininho lá na Nagano, mas fui conquistando, né? Ganhando seu espaço. Exatamente. De verdade, sem bajulação. Sem bajulação. Trabalhando. Com a verdade, com ética, com respeito. Importante. Né? 100% com a verdade em toda e qualquer situação. Né? Importantíssimo. Aí muitas vezes, eu lembrava muito, principalmente quando eu estava lá na ANAM, na Feira de Música em Los Angeles, quando a gente foi tocar no Cascavel Jazz Festival no Recife, que o carro quebrou 2 vezes na estrada para a gente chegar, que o cara corria, que a Polícia Federal parou a gente, que a gente chegou e tinha dinheiro só, acho que com uma hambúrguer que a gente comeu. E os instrumentos mais fracos eram nossos. Os mais fracos eram nossos. Os mais fracos eram nossos. Até eu lembro que a bateria que o pessoal estava tocando era uma Tama japonesa, bateria top. Quando chegou na vez, o cara trocou a bateria e botou uma bateria nacional. Para você ver como é que são as coisas. Para você ver que não é fácil para ninguém, né? Mas veja, a gente foi lá, tocou, o pessoal gostou, a gente voltou de madrugada, torcendo para o carro não quebrar de madrugada. A gente chegou de madrugada aqui em Garanhuns, né? Então, veja como é que é o trabalho, né? Não é moleza, né, bicho? Não é moleza, não. Quantas vezes eu lembro a gente pegando um ônibus com instrumento, né? Pegando ônibus com instrumento, ensaiando tarde, ou então até quando era de dia a gente vinha a pé, com o instrumento nas costas. Então, hoje em dia, como o João fala, é muito fácil. Hoje tá bom. Hoje em dia tem pele muda, tem bateria eletrônica de R$1.000, né? Hoje em dia tem. Hoje em dia tem muita facilidade, entendeu? Poxa, bicho, muito bom saber isso, tá vendo aí? É muito importante saber isso. Né? Em 5 anos, o crescimento do cara, só que não são só 5 anos,
tem 10, 15 anos atrás, sim. que deu suporte para quando chegar no canto o cara saber o que vai fazer. Exatamente, com certeza. Isso, né, bicho? Outra coisa, veja bem, eu trabalho em instrumentos musicais e foi uma coisa que me ajudou muito lá na empresa, na hora de fazer as campanhas de marketing, porque eu sabia o pensamento do cliente. Né? Então, o pessoal sempre veio me consultar. Ô Bruno, como você trabalha em loja, como é que a gente pode fazer isso? Então, para você ver, pessoal, às vezes você menospreza algumas coisas, lá na frente pode mas ser lá na útil. frente você vê como aquilo ali foi útil. Né? Então, tudo que você faz é uma somatória, né? É um aprendizado. Todos os workshops que eu fiz me ajudou na hora que eu fui fazer o workshop lá. Entendeu? Então, assim, tudo é uma somatória. Tudo é uma somatória. E hoje fala um pouquinho da sua escola de música, da sua estrutura, né? Como tá? O bicho, eu tô vendo que tá bonito, um negócio bem profissional mesmo. Obrigado. Então, baseado em toda essa vivência de vários anos, eu montei um espaço de aulas de bateria pensado realmente em potencializar o aprendizado do aluno com 2 baterias, borracha de estudo profissional, metrônomo profissional, espelho para postura dos alunos, TV para partitura, internet. Então, assim, é uma mini biblioteca aqui de revistas e métodos. Então, tem uma estrutura bem bacana para trabalhar com o aluno. Conceitos técnicos, teóricos da bateria, coordenação, ritmo, técnica de mão, técnica de pés. Então, tem toda uma estrutura aqui bem bacana para atender vocês. Quem quiser visitar, vai ser um prazer receber vocês. Né? Tem site também, estudebateria.com.br. Nas redes sociais, você colocar @estudebateria. E é isso. Aqui o espaço foi montado realmente pensando em você. Rapaz, e não perca a oportunidade, cara. Não perca. Que a gente não sabe até quanto tempo a gente vai estar até vivendo nesse planeta. Exato. Não é, bicho? Porque a vida passa muito rápido. Né? Pronto, agora fim de ano, acho que dia 24, Gilson, percussionista. Sim. Um grande amigo nosso, cara com 37 anos, parou na porta de casa e teve um infarto. Nossa, que situação. A gente tem que aproveitar cada momento como se fosse o único. Né? Colocar Deus na frente de sempre das coisas e trabalhar para que dê certo. Não vamos dizer, não, porque Deus vai me ajudar. Não, ajuda, mas também faça a sua parte. Exato. Né, e tem gente também, né, João, que fala, mas a música é ingrata. Não é, bicho. A música é ingrata. Beleza, você diz que a música é ingrata, mas o que é que você faz pela música? Né? É aquele negócio, música é uma poupança. Se todo dia você coloca R$1, no final de um mês você vai ter R$30. Mas se você não deposita nada, você vai ter quanto? Exatamente. Como é que você pode esperar ter alguma coisa lá se você não deposita? Outra coisa também, se você encontra o caso de Joãozinho, o meu, ou então para um nível mais acima, o Pichingo, o Veja Donati, que os caras falam que estudaram por 10 horas durante 20 anos, acabou. Se você estuda 1 hora por semana, você quer ter o mesmo resultado que os caras? Não pode, né? Não tem como. Tem uma expressão que eu vi ano passado que eu achei bem interessante. O segredo da música está no cálculo de horas bunda sentado na cadeira. Simples, exatamente. Então, quantas horas você passou sentado estudando? É simples. Não tem segredo. O sol nasce para Dave Record do mesmo jeito que nasce para você. É verdade. O sol nasce para Danny Chambers, para Eloy Casagrande, para os bateristas que você admira do mesmo jeito que nasce para você. 24 horas para você são as mesmas 24 horas para os caras. Né? Eu estava lembrando de uma história rapidinho de Douglas Las Casas, falando como é a cabeça do brasileiro em relação aos músicos gringos. Eu fui fazer um workshop na Europa. E ele estava dividindo o workshop com um batera americano. E eles foram, depois do workshop, foram pro hotel. E cada um ficou num quarto ao lado. Aí, Douglas Las Casas entrou no quarto, se despediram, não, beleza, até amanhã. Os dois fecharam a porta, cada um no seu apartamento. Douglas Las Casas tirou o tênis, ligou a TV. Quando ele ligou a TV, ele ouviu do outro lado. Aí ele parou, nossa... Veja a diferença de atitude, né? Aí por que os americanos são supremos em técnica? É verdade, estudo, né? Não é? Porque são os supremos em áudio. Porque estudam, galera. Não tem isso. Não tem atalho. Exato. Porque você vê um Kiko Freitas tocando, você fica abismado.
Fechou. Porque é muitas horas estudando, Mas esses dias eu tenho no Facebook, no Instagram, ele tocando contrabaixo, meu irmão. Ah, pois é. Pressão total. Assim, Tá vendo, bicho? pois Estudar, bicho. Pra você ver, né? Não, e tem vários outros, o King Cofton, que é do Tribal Tech também, toca muito bem piano, né? E também tem uma foto que eu lembrei agora do Vini Colaiuta, em que ele tá lendo o livro e com a mão esquerda tá estudando aqui na borracha de estudo. Então não tem o que, né? Pronto. Então, Não tem o que fazer. Vamos estudar, respeitar o professor, que é muito importante. sim. Né? Você, quando for ouvir alguém, respeita, procura a história, vai pra cima. Isso. E só para encerrar, isso aí que eu já não falou, é só para encerrar, pessoal. Você começou a estudar 1 ano, 2 anos, por maior intensidade de estudos que você tenha, não supera a experiência. Não. E experiência só adquire com dias, meses e anos. Estrada, tocando. Se você estudar 24 horas por dia por 2 anos, ainda vai faltar muito para um músico de 20 anos. Ah, sim. Né? Por isso que o Jorge falou, respeite os mais velhos. Já passaram por muita coisa, muita dificuldade, então passou às vezes por experiência que você ainda vai passar. A música, eu posso dizer que muita parte dela não estão nos livros nem nas faculdades. Está em cima do palco, no cabo mal funcionando, no cabo puxado, entendeu? Com o banco quebrado de bateria. Então, tem vivência de música que você não vai encontrar nos livros, nem no videozinho de YouTube não, viu? Que é só na vivência do dia a dia. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bicho, muito bom, bicho. Obrigado, velho. Que é isso, é um prazer. E na próxima vamos tocar. Exatamente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.